Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui neste dia para comunicar a palavra de Deus para aqueles que estão aqui presentes. Para mim é sempre um privilégio estar aqui entre irmãos, entre pessoas tão especiais, tanto para mim quanto para o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e assim ter comunhão com Ele e estarmos meditando em Sua palavra. Eu peço que o nosso amado Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos corações de cada um. Para mim, como eu disse, é um privilégio estar aqui neste dia para comunicar-lhes a palavra de Deus. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês que todas as sextas-feiras e domingos têm se prontificado a estar aqui por um espaço de 1 hora, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que Ele possa lhes edificar. Eu agradeço também a oportunidade que o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, Ele tem nos dado de estarmos aqui todas as sextas-feiras e todos os domingos expondo a palavra de Deus em tempo presente. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial honrar o meu Salvador expondo a sua palavra. Para mim também é um privilégio me dirigir àqueles irmãos que todas as quintas-feiras, ou agora, em novo dia e em novo horário, todos os domingos, a partir das 6:45 da noite, vão estar nos acompanhando na exposição da palavra de Deus. Então eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, agradeço a atenção de cada um de vocês e que vocês possam a cada dia ser edificados aí pela palavra de Deus, sendo exposta pura e simples. Eu peço que você deixe o seu like ou o seu dislike. Não se esqueça aí de deixar o seu comentário para que nós possamos ir interagindo e assim o YouTube possa entender que esses sermões que eu tenho publicado em nossa plataforma têm sido de relevância para cada um de vocês e o YouTube possa mostrar esta pregação para outras pessoas também. Você tem toda a sua liberdade de compartilhar com os seus irmãos em Cristo para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Eu também me dirijo a você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal e ainda não tem se inscrito. Eu peço que você se inscreva em nosso canal na barrinha de inscrição aí abaixo do vídeo e clique no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante para nós, para que quando publicarmos um novo conteúdo, você possa ser notificado de que um novo sermão entrou em nossa plataforma. Pois bem, eu agradeço a audiência de cada um de vocês e peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 11. Nós vamos estar meditando nesta passagem tão gloriosa, onde o nosso amado Salvador Jesus Cristo foi tentado no deserto pelo adversário. Ali nós vamos encontrar, meus irmãos, algumas importantes lições que o nosso Salvador ele nos deu através do seu testemunho, lições que se aplicam em nossa vida. Eu gostaria de falar com vocês de equilíbrio espiritual. Foi isso que o nosso Salvador nos ensinou nesta passagem aí da tentação no deserto. Mas acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus no capítulo 4 do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 até o 11, e nos diz da seguinte maneira: a seguir, ou posteriormente, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão
não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe conosco aí, à medida que nós vamos expondo o texto sagrado, para que vocês possam ir aí acompanhando toda a nossa pregação. Então vemos nesse texto aí, meus irmãos, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, ele sendo levado para o deserto, por influência do Espírito Santo de Deus. Então o registro de Mateus nos mostra que ele foi levado para o deserto para ser tentado. Mas no versículo 1, já temos uma importante lição aqui. É a primeira lição que Jesus ele nos aponta aqui. Então, posteriormente, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira lição que nós encontramos aqui nesta passagem é que Jesus, ainda que era o Deus feito homem, ele nos deu o exemplo de que todos aqueles que se identificam com ele têm que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não foi porque ele quis para o deserto, mas foi porque o Espírito Santo o influenciou. E desta forma você tem que entender, você que está me ouvindo aqui, você que vai me ouvir através do YouTube, que todas as suas decisões, tudo o que você for fazer, você tem que ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode fazer o que você quer, o que você almeja fazer porque você quer fazer, mas porque o Espírito de Deus está lhe influenciando a fazer o que é correto. Porque se nós formos nos levar por aquilo que o nosso coração deseja, o que nós queremos, certamente nós vamos pecar contra Deus. Então a primeira e importante lição que Jesus nos dá aqui, o cristão ele deve ser guiado, orientado e regido pelo Espírito Santo. Então Jesus ele foi levado para ser tentado, e a palavra de Deus nos mostra que se o nosso mestre ele foi tentado, meus irmãos, aqui é a segunda lição. Se ele passou por momentos difíceis aqui nesta terra, se ele passou por momentos amargos, saiba que nós como cristãos também vamos ser tentados. Então nós vamos ser tentados também, vamos passar por etapas difíceis, nós vamos passar por coisas que nós não queríamos passar, nós vamos passar por momentos de densas trevas aqui nesta terra. Talvez nós vamos beber um amargo fel dentro de uma taça, assim como Jesus bebeu também, não no mesmo sentido dele, no sentido da cruz, mas no sentido de amarguras que nós temos que enfrentar aqui nesta terra. Muitos que são adeptos aí da maldita confissão positiva acham que tudo tem que dar certo para nós aqui nesta terra, mas eu vou dizer para vocês que isso é uma baita mentira do diabo. Porque se você olhar para a vida dos apóstolos, se você olhar para a vida do próprio Senhor Jesus aqui nesta terra, aparentemente o ministério dele foi um fracasso. Se nós formos olhar pelo óculos da teologia da prosperidade, se nós formos olhar por esse óculos maldito, você vai entender que Paulo, Tiago e os demais discípulos de Jesus todos foram pregadores fracassados, porque eles passaram por provações, eles beberam do gosto amargo,
de um fel aqui nesta terra, foram perseguidos e por fim foram martirizados. Então entenda, meus irmãos, queridos amigos que nos escutam, saibam que se você se identificar com o Salvador Jesus Cristo, você vai sofrer aqui nesta terra, assim como ele sofreu também. Então não pense que a sua vida vai ser um mar de rosas aqui nesta terra, porque não vai ser. Você vai ser perseguido. Muitas vezes você vai ser abandonado até pelos seus próprios amigos e pelos seus próprios parentes de sangue, porque você passou a servir o Salvador. Então saiba que vão vir provações de todos os lados. Então talvez nós vamos beber um cálice amargo. E nisso nós temos aqui a primeira lição que Cristo nos dá. Como eu disse aí, aqueles que se identificam com Cristo, eles serão tentados e serão provados. Veja o que diz aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 12. Veja que era algo bastante claro na mente do apóstolo Paulo, que a provação é algo que faz parte da vida do cristão. A tentação, talvez você tenha um ponto fraco, talvez você tenha um espinho na carne, assim como Paulo tinha. Então saiba que nós, como seres humanos, somos detalhados de fraquezas aqui nesta terra, e por isso que nós somos tentados, porque nós estamos numa condição de pecado. Jesus ele foi tentado mesmo sendo santo, mesmo sendo o Deus feito homem, e desta forma nos deu o exemplo de que aqueles que se identificam com ele vão ser tentados e vão ser provados. Então em 2 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 12, vejam o que diz o apóstolo Paulo aqui. Prestem bem atenção no que ele disse. 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então saiba, você vai padecer aqui nesta terra, você vai ser perseguido pelo simples fato de você querer viver piedosamente aqui nesta terra em Cristo Jesus. Então saiba, meus irmãos, como dizia o nosso querido irmão Paul Washer, ele dizia em uma de suas pregações que uma certa feita um jovem chegou para ele e dizia o seguinte: irmão Pablo, porque ele estava em uma congregação latina e por esta razão estava sendo chamado ali pelo nome em espanhol, e ele dizia: irmão Pablo, agora eu entendi que Jesus é tudo que eu tenho. E Paul dizia para ele: preste atenção, meu querido. O que você está falando? Jesus não é tudo que você tem. Jesus é a única coisa que você tem aqui nesta terra. Porque prazeres dessa vida passam. Momentos aí de alegria são passageiros também. Prosperidade, bens materiais, tudo vai passar. Mas saiba, meus irmãos, que a única coisa de valor, de precioso que nós temos aqui é o Senhor Jesus Cristo. Nada pode nos tirar da presença dele, porque ele disse que ninguém nos arrebataria de suas mãos. E lá em Romanos 8,17, o mesmo Paulo, ele diz o seguinte aqui, prestem bem atenção. Romanos capítulo 8 e versículo 17. Romanos 8,17, ele diz o seguinte aqui, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então Paulo está dizendo que se você padece tribulações aqui nesta terra, se você padece perseguições, se você padece tentações com Cristo aqui nesta terra, nós vamos ser glorificados juntamente com ele. Ele já está glorificado, mas quando ele vier para estabelecer o seu reino, nós vamos ser glorificados juntamente com ele na presença do Pai Celestial. Então saiba que a perseguição, a tentação e os problemas desta vida fazem parte de nossas vidas como cristãos. Não saiba que saiba que nem tudo vai dar certo em nossas vidas. Talvez as adversidades vão fazer parte de nossas vidas, perseguições, angústias, tormentos. Talvez coisas que nós não queríamos passar, nós vamos passar, mas nós devemos passar por tudo isso dando glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sabendo que quando nós somos tentados, quando nós somos provados também, porque tentação é uma coisa e provação é outra.
Nós devemos entender que quando nós padecemos tentações aqui nesta terra e padecemos por provações, nós estamos sendo identificados com Cristo. Porque se ele foi tentado, eu vou ser tentado, vocês vão ser tentados. Se ele padeceu provações aqui nesta terra, nós vamos ser provados também. E em João 16:33, o próprio Jesus ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci." Então saiba que quando você é provado, quando você é tentado, não é como os malditos teólogos liberais, coachings e também malditos teólogos da teologia da prosperidade dizem que quando o crente é testado, quando o crente é provado, quando ele padece alguma necessidade é porque ele está em pecado. Mentira do diabo. Porque eles vão falar que Jesus estava em pecado também e por isso ele foi testado ali. Jesus ele veio aqui nesta terra como um homem, mas sem pecado. E ainda assim, ele passou por angústias, ele passou por provações, ele foi traído, ele foi abandonado pelos seus melhores amigos. E desta forma, ele se identificou conosco para que nós pudéssemos nos identificar com ele. Em segundo lugar, meus irmãos, isso está aí a partir do versículo 3 até o 11, Jesus ele nos ensina que o método para nós vencermos as tentações é por meio do conhecimento da palavra de Deus. A base é o conhecimento das Escrituras. Veja o que ele diz aqui, no capítulo 4, versículo 3 até o 11. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: "Se és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães." Então aqui veio a primeira tentação. Se você de fato é o Filho de Deus, Jesus, pega essas pedras aí e transforma elas em pães. E veja a resposta que Jesus nos dá aqui para que nós apliquemos em nossas vidas. Ele diz assim, Jesus, porém, respondeu: "Está escrito." Então a base para nós vencermos as provações, para nós vencermos as tentações, a base é o conhecimento das Escrituras. Então, nós vemos aí que ele nos dá esse testemunho aí, e ele cita Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 8. Jesus, porém, respondeu: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." E não tendo ficado satisfeito, o diabo toma Jesus e o leva ali para outro lugar, o levou para a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse para ele: "Vai, Jesus, se você é o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito nos Salmos, que ele dará ordem para ti ao teu respeito, para que você não tropece com teu pé em pedras." E Jesus respondeu para ele: "Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus." Então saiba que nós temos que ter conhecimento das Escrituras, porque se nós não conhecermos as Escrituras, nós não vamos ter com o que responder quando nós formos aí afrontados pelo diabo, quando ele bater implacavelmente. Então Jesus disse para ele, e respondeu-lhe Jesus: "Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus." Então ele lhe deu a resposta. Jesus, em todo o tempo, ele citou as Escrituras, meus irmãos. Vocês viram aí que ele citou Deuteronômio, ele citou os Salmos. Em todo o tempo ele está citando as Escrituras para confrontar o diabo. E desta forma, a única forma de nós confrontarmos as tentações, confrontarmos as provações que nos sobrevêm, é através de muito conhecimento das Escrituras, até que por fim o adversário ele se retira de nós, assim como se retirou de Jesus. Mas nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Jesus aqui na terra, meus irmãos, ele se esvaziou de alguns poderes divinos, de alguns atributos, só que ele nos dá aqui outro exemplo, outro ensinamento. Por mais que ele se esvaziou, por mais que ele se absteve de alguns poderes ali, para ele poder citar as Escrituras, meus irmãos, eis aí uma quarta lição, ou uma terceira lição que ele nos dá aqui. Eu digo quarta porque a primeira, meus irmãos, a primeira lição que ele nos deu aqui é que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar,
ele diz que para nós vencermos aí as tentações, nós temos que citar as Escrituras, nós temos que conhecer as Escrituras. Mas aí uma outra lição que ele nos deu, que nós como cristãos, nós vamos ser tentados também. Então Jesus como homem, ele se esvaziou aí de alguns poderes divinos, de alguns atributos. E para ele poder citar as Escrituras, ele teve que estudá-las. E desta forma nós encontramos aí uma quarta lição que ele nos dá, que nós, para podermos nos beneficiar de todo o conhecimento que provém das Escrituras, nós temos que estudá-la. Se o mestre estudou, se o mestre se preparou para as tentações, para as provações da vida, nós temos que nos preparar, nós temos que meditar nas Escrituras. Então, para podermos nos beneficiar do conhecimento que ela nos dá, não foi isso que Jesus nos ensinou? Aqui em João 5,39, veja o que ele diz aqui, João capítulo 5 e versículo 39. Vejam bem o que ele nos diz aqui, João 5,39. Ele diz assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, é de suma importância, meus irmãos, que nós, como cristãos, tenhamos um conhecimento pleno, intimidade plena com o Salvador Jesus Cristo, porque se você não conhece a palavra, se você não tem uma vida de comunhão com o Salvador, você não vai ter com o que se sustentar na provação. Então é de suma importância que tenhamos conhecimento e intimidade com a palavra de Deus. Todos os cristãos, eles devem manejar a palavra de Deus com excelência. Se você não maneja bem a palavra de Deus, é tempo de você se debruçar no texto sagrado, é tempo de você estudá-lo, é tempo de você gastar tempo. Não é tempo de você apenas ficar lendo as Escrituras Sagradas como um jornal, ou como você lê alguma literatura qualquer. É tempo de você se debruçar no texto sagrado, orar a Deus para que Ele te revele o que ali está escrito. E vamos seguindo aqui com o nosso texto. E a partir do versículo 8, outra tentação vem para Jesus. Levou-o ainda, o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então preste bem atenção no pedido que Satanás faz para o nosso Salvador. Jesus está vendo toda essa glória aqui desta terra. Eu sou o príncipe da potestade do ar, eu sou o príncipe deste mundo. Eu tenho cegado este povo, eu controlo todo este povo aqui desta terra. Você está vendo toda essa glória aqui? Se você se prostrar e me adorar, se você cometer um ato idólatra, se você se rebelar contra o Pai, tudo isso que você está vendo aí, eu vou te dar. E no verso 10, Jesus responde, Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. E mais uma vez ele cita a lei de Moisés, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus se recusa a se prostrar diante do diabo e adorá-lo, porque se Jesus fizesse isso, meus irmãos, ele estaria caindo em prostituição cultual. E como ele veio puro, ele veio sem pecado, ele jamais cairia em uma desgraça como essa. Só que uma quinta lição que Jesus nos dá aqui é que nós não podemos colocar nada, meus irmãos, do lado de Jesus ou no mesmo sentido de Jesus ou no lugar de Jesus. Se você adora um homem aqui desta terra, se você adora o pastor da sua igreja, se você adora um profeta, se você adora um apóstolo, saiba que você está cometendo transgressão diante de Deus. Você está cometendo um ato idólatra e você está se tornando um prostituto cultual. Você não deve se prostrar a falsos deuses e muito menos a falsos profetas. Você tem que se inclinar diante do Salvador e entender que só Ele é suficiente para você. Nós não temos mais nada de valor aqui nesta terra. Nós temos que respeitar os pastores, temos que respeitar os líderes religiosos, mas o único que deve ser adorado é o Salvador Jesus Cristo. Você só deve prestar adoração para Ele. Você não deve prestar adoração a um homem, você deve a sua adoração
ao Salvador. Por isso que Jesus ele disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quando você coloca um homem em um pedestal e diz que ele tem o mesmo poder que Jesus, que ele está no mesmo nível de Jesus, ou ele está no lugar de Jesus, ou ele veio para substituir Jesus, você está cometendo o pecado de idolatria. E quando você comete idolatria, você desagrada a Deus. E por isso que Jesus disse aqui para Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, ou só a Ele darás culto. A adoração nós devemos prestar apenas a Deus. Jesus também, através do seu testemunho, ele nos dá uma sexta lição. Essa, meus queridos irmãos e queridos amigos que me escutam, talvez é a lição mais importante. E nós vamos aqui transitar um pouco pelos evangelhos para que vocês entendam o que o testemunho de Jesus ele transmite para nós. Então, Jesus, através do seu testemunho, da sua vida aqui nesta terra, talvez ele nos traz uma sexta lição aqui. E como eu disse, talvez essa é a lição mais importante que Jesus nos dá. Jesus Cristo, quando ele passou aqui por esta terra, ele era um homem fervoroso, ele era um homem de oração. Todo o tempo vocês vão encontrar nos evangelhos muitos e muitos episódios, ele se isolando do povo e orando. Quando muito levava os seus amigos mais chegados ali, que era Pedro, Tiago e João, e deste modo ele se retirava para ter intimidade com o Pai. Então, quando ele passou por esta terra, ele era um homem de oração. E em muitos episódios dos evangelhos nós encontramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo orando. Veja aí Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1 e versículo 35. Veja o que nós encontramos aqui, ó. Em Marcos, no capítulo 1 e versículo 35, Jesus ele diz assim, ó, ou é retratado o que Jesus fez, ó. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Quando chegou a madrugada, o que Jesus fez? Ele saiu para um canto ali e ali ele orava. Mas tem outra citação aqui, ó, em Lucas, no capítulo 3 e versículo 21, encontramos Jesus orando novamente, ó. Lucas capítulo 3 e versículo 21, ele diz assim, ó, isso aqui é uma citação do batismo de Jesus, ó. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Enquanto ele era batizado ali por João Batista, o texto bíblico aqui diz que ele estava orando. Mas no capítulo 6, versículo 12, tem mais um episódio de Jesus orando, ó. Capítulo 6 de Lucas e versículo 12, ó. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então ele entrou madrugada adentro aqui nesse episódio e a madrugada inteira ele ficou orando a Deus. E no capítulo 9 e versículo 18 de Lucas, encontramos novamente Jesus orando. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. Estando ele orando à parte, achando-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Então, em muitos episódios nós vamos encontrar aí o Senhor Jesus ele orando. E essa talvez é a mais importante lição que Jesus nos dá. Ele nos ensina que todos nós como cristãos temos que ter fervor espiritual. Por isso que no início eu falava para vocês que o tema desta noite é equilíbrio espiritual. Nós temos que ser devotos de Cristo. Nós temos que ter equilíbrio espiritual, equilibrar o estudo das Escrituras com muita devoção, com muita oração diante de Deus. Porque o muito estudo das Escrituras sem a unção do Espírito Santo não vale de nada. Eu conheço muitos teólogos liberais que têm muita luz, muito conhecimento na cabeça, conhece de psicologia, de sociologia, de filosofia, conhece muitas coisas, só que do Espírito Santo de Deus eles não têm nada. São teólogos liberais e, portanto, são servos do diabo. E desta forma,
tem muito conhecimento na cabeça, muita luz, conhece muito de Bíblia também, só não vive o que está escrito ali. Porque para nós vivermos o que está escrito na palavra de Deus, nós temos que ter comunhão com Deus através do Espírito Santo. Nós temos que buscá-lo em oração, nós temos que ter intimidade com Ele. Porque se você não ora, você não busca, você não tem unção. E quando você não tem unção, você não conhece nada de Bíblia. Porque não basta conhecer a letra. O que basta para nós é conhecer da letra e conhecer da unção do Espírito Santo, é ter intimidade com Ele. Então, quem nos ensina que o crente deve sim ter fervor espiritual e serem homens e mulheres de oração é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem nos ensina que nós temos que estudar a palavra de Deus e que nós temos que orar pedindo unção. Se você entende e crê que de fato Ele é o seu mestre, então você tem que seguir os seus passos, você tem que andar como Ele andou. Siga os seus passos, porque se você não seguir os passos dele, então não há aí maturidade cristã e nem crescimento espiritual, porque a única forma de você crescer espiritualmente é estudando a Bíblia Sagrada, estudando, meditando, conhecendo, orando a Deus, pedindo iluminação do Espírito Santo. Todos os dias da sua vida você tem que ter contato com a palavra de Deus, você tem que gastar tempo, você tem que tirar um dia a sós com Cristo, aí nem que for uma meia hora do seu dia, para estudar as Escrituras e para orar a Deus, para estar a sós com Ele, para ter intimidade com Ele. Leia as Escrituras, assista bons sermões no dia a dia, para que assim você possa ser edificado, porque se você não fizer isso, jamais chegará ao conhecimento da palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, a sétima lição que Jesus nos dá aqui é que ele, quando passou por esta terra aqui, ele era um evangelista nato. E os seus primeiros discípulos seguiram os seus passos e se tornaram pregadores do evangelho. Jesus, ele não cessava de evangelizar. Nós vemos isso nos evangelhos, ele evangelizando uma multidão, ele pregando para uma pessoa só. Zaqueu, a mulher samaritana, o homem que estava ali leproso e muitos outros ali que ele encontrou pelo seu caminho, ele sempre estava evangelizando, sempre estava pregando a palavra de Deus. Veja o que diz aqui em Mateus, no capítulo 4 e verso 23. Vejam bem o que ele diz aqui. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Nós temos aqui também Lucas 4,16, que é outra citação de que Jesus era um evangelista nato e que ele sempre estava pregando a palavra de Deus, como dizia Paulo, a tempo e fora de tempo. Então aqui, no capítulo 4 de Lucas, e versículo 16, diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E todo aquele que era comissionado naqueles tempos para ler as Escrituras, assim como o sacerdote Esdras, ele era comissionado para ler o texto sagrado e explicar o texto sagrado, ou seja, ensinar a palavra de Deus. Então, e o que isso nos revela? Esse fato de Jesus Cristo ser um evangelista nato, isso nos revela que todo cristão ele tem esse compromisso de cumprir o ID de Jesus Cristo. O ID de proclamar as boas novas do Evangelho, proclamar o Evangelho da salvação e assim cumprir o ID de Jesus, como está lá em Mateus 28, 18 ao 19. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em Marcos 15 diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então veja que é nosso objetivo, meus irmãos, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo. Essas são as missões que Jesus Cristo nos dá através do seu testemunho. E para que isso aconteça, nós temos que passar aqui por tentações, por provações aqui nesta terra, ter experiência, meditar na palavra de Deus, ter conhecimento das Escrituras. E assim como Jesus,
termos de onde tirar a resposta para o diabo. Então essas são as 7 lições que Jesus Cristo nos dá através do seu testemunho aqui nesta terra. Todo cristão, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo, ele deve entender que ele vai passar por tentações. Em segundo lugar, em terceiro lugar, ele deve entender que a única forma de você vencer as tentações é através de muito conhecimento das Escrituras, conhecendo a Bíblia Sagrada. Em quarto lugar, Jesus, para ele poder citar as Escrituras, em algum momento da sua vida, ele teve que estudar. E isso nos mostra que todo cristão, ele tem esse compromisso de estudar e meditar nas Escrituras Sagradas, para não ser enganado por falsos mestres, por falsos profetas, que diariamente têm sido usados pelo diabo para confundir e para tirar os crentes da comunhão com o Salvador. Então, desta forma, Jesus ele nos ensina a estudar a palavra de Deus. E essa sexta lição que ele nos dá aqui, que é importante, que é importantíssima, que eu falei para vocês, é que Cristo ele era um homem de oração, era um homem fervoroso. E nós, como crentes em Cristo, nós temos que ser homens e mulheres de oração, fervorosos, que meditam diariamente na palavra de Deus. E a sétima lição aí é que nós não podemos deixar de evangelizar, nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. E talvez uma lição extra, uma lição bônus aí que eu dei para vocês, foi aquela questão lá da adoração. Jesus respondeu categoricamente para o diabo: vai-te, Satanás, somente ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Desta forma, essa lição bônus aí que eu trago para vocês aí é que jamais podemos colocar homens no lugar do Salvador, Jesus Cristo. Porque quando fizermos isso, estaremos em rebelião com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, estaremos nos rebelando contra Ele, porque Ele não aceita idolatria, Ele não aceita que os seus eleitos adorem falsos deuses. Amém? Então, como eu disse, para que tudo isso aconteça, nós temos que passar por tentações, ter experiências com a palavra de Deus e ter muito, mas muito fervor espiritual, isto é, muita oração e intimidade com Deus, e sempre com Jesus Cristo no centro. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.